Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, né? Mais um dia com a palavra do Senhor. Vamos orar, entregar esse momento nas mãos do Senhor e começar a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigada, Pai, por mais esse dia que o Senhor está nos dando. A semana está, Senhor, já no meio aí praticamente, né? Quarta-feira. Nós somos muito gratos, Pai, pelo dia a dia que o Senhor tem nos dado, com saúde, com paz, com alegria, com segurança, com a Tua presença, Senhor, constante conosco todos os dias. No momento em que acordamos, Pai, abrimos os nossos olhos e sentimos a Tua presença, Senhor. Nos alegramos porque o Senhor tem estado conosco todo o tempo. No momento que nós vamos dormir também, Senhor, e vimos que o Senhor cuidou de nós todo aquele dia, Pai. Como é bom, Senhor, ser gratos, ter o coração grato, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Obrigada, Jesus, por esses momentos com a Tua palavra, porque tem nos alimentado, tem nos fortalecido, tem nos edificado, Senhor, tem nos feito transformações muitas vezes não visíveis, mas no nosso espírito eu sei, Senhor, que o Senhor tem acrescentado edificação e no momento oportuno, isso que nós temos nos alimentado fará a diferença para o nosso dia a dia. Obrigada, Jesus. Nos ajuda mais um dia, Pai, a compreender a Tua palavra, a ter discernimento daquilo que o Senhor tem para nós. Nós desejamos Te conhecer, Jesus, cada dia mais. Cada dia mais, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Então, semana 28, dia 3, quarta-feira, né? 5 de julho. Nós vamos ler 2 Reis, capítulo 9, 10 e 11, ok? Capítulo 9, versículo 1 diz assim: Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e disse a ele: Apronte-se para ir a Ramote de Gileade. Leve consigo 7 vasos de óleo. Quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Chame-o a uma sala em particular, sem a presença dos amigos. Depois pegue o vaso e derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: Assim diz o Senhor, eu estou ungindo o rei sobre Israel. Depois feche a porta e saia de lá o mais rápido possível. Conforme lhe foi ordenado, assim fez o profeta. Quando chegou a Ramote de Gileade, encontrou Jeú sentado com os outros comandantes do exército e disse: Tenho uma mensagem para o Senhor, comandante, disse ele. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Para o Senhor, o jovem respondeu. Então Jeú deixou os outros companheiros e entrou na casa. E o profeta derramou o óleo sobre a cabeça de Jeú, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu estou ungindo o rei de Israel, o povo do Senhor. Você deve destruir a família de Acabe, seu servo. Vingará o assassinato dos meus profetas, meus servos, e do sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe deve ser liquidada, todos do sexo masculino, seja escravo ou livre. Destruirei a família de Acabe, como destruí as famílias de Jeroboão, filho de Nebate, e de Baasa, filho de Aias. Os cães comerão Jezabel, esposa de Acabe, em Jezreel, e ninguém a sepultará. Depois ele abriu a porta e saiu correndo. Jeú voltou a se reunir com os outros comandantes, e um deles lhe perguntou: Está tudo bem? O que esse louco queria? E Jeú respondeu: Vocês sabem muito bem quem ele era e o que queria. Não sabemos, disseram. Conte-nos o que aconteceu. Então Jeú lhes contou o que o homem tinha dito e que ele tinha sido ungido para ser o rei de Israel. Imediatamente eles tiraram suas capas e forraram os degraus onde ele pisava. Eles tocaram trombeta e gritaram: Jeú é o rei. Foi assim que Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi, se rebelou contra o rei Jorão. O rei Jorão havia estado com o exército em Ramote de Gileade, defendendo Israel contra as forças de Hazael, rei da Síria. O rei Jorão tinha voltado a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos na batalha contra Hazael, rei da Síria. E Jeú propôs aos homens que estavam com ele: Já que vocês me querem como rei, não deixem que ninguém escape da cidade e vá nos denunciar em Jezreel. Então Jeú subiu em seu carro e ele mesmo foi a Jezreel para encontrar-se com o rei Jorão, que estava ali ferido.
Acasias, rei de Judá, também estava lá, pois tinha ido visitar Jorão. O vigia da torre de Jezreel viu Jeú e seu grupo que se aproximavam e gritou: Alguém está chegando com uma tropa. Mande um cavaleiro ao encontro deles e descubra se é amigo ou inimigo, respondeu Jorão. Então um mensageiro saiu a encontrar-se com Jeú e disse: O rei quer saber se você vem em missão de paz. Jeú respondeu: O que você sabe a respeito de paz? Saia da minha frente. O vigia relatou ao rei: O mensageiro se encontrou com eles, porém não está voltando. Então o rei enviou outro cavaleiro e ele avançou na direção deles e disse: O rei pergunta: Vocês vêm em missão de paz? E Jeú respondeu: O que você entende de paz? Saia da minha frente. E o vigia relatou: Ele chegou a eles, mas também não está voltando. E acrescentou: Pelo jeito de guiar o carro, deve ser Jeú, neto de Ninsi. Ele dirige furiosamente. Depressa, apronte-me um carro, ordenou o rei Jorão. Então Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram para encontrar-se com Jeú. Eles o encontraram na propriedade que pertencia a Nabote. Quando Jorão viu Jeú, perguntou: Você vem em missão de paz, Jeú? E Jeú respondeu: Como pode haver paz enquanto as maldades e feitiçarias praticadas por sua mãe, Jezabel, continuarem? Então o rei Jorão puxou as rédeas dos cavalos, deu meia volta no carro e fugiu. E enquanto fugia, gritava para o rei Acasias: A traição, Acasias! Então Jeú esticou o seu arco com toda a força e atirou contra Jorão. A flecha o acertou nas costas, entre os ombros, e atravessou o coração, e ele caiu morto no seu carro. Jeú disse a Abidcar, seu ajudante: Jogue o corpo dele no campo de Nabote de Jezreel, pois uma vez, quando você e eu íamos atrás do pai dele, Acabe, o Senhor revelou esta profecia: Ontem vi o sangue de Nabote e de seus filhos, diz o Senhor, e certamente farei você pagar por isso nesta mesma propriedade, diz o Senhor. Por isso jogue o corpo dele no campo de Nabote, conforme a palavra do Senhor. Enquanto isso, Acasias, rei de Judá, havia fugido pela estrada que vai a Bet-Agã, mas Jeú foi atrás dele, gritando: Matem-no também. E os soldados atiraram nele em seu carro, no local onde a estrada sobe para Gur, perto de Ibleão. Mas Acasias conseguiu refugiar-se em Meguido, onde morreu. Seus oficiais levaram seu corpo de carro para Jerusalém, onde o sepultaram com seus antepassados na cidade de Davi. O reinado de Acasias sobre Judá começou no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Quando Jezabel soube que Jeú havia chegado a Jezreel, pintou os olhos, arrumou os cabelos e se sentou à janela do palácio. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou para ele: Como vai, Zinri? Você assassinou o seu senhor. Ele olhou para cima e viu que ela estava na janela, então gritou: Quem está do meu lado? E 2 ou 3 homens de confiança do palácio olharam para ele. Então Jeú ordenou: Joguem essa mulher para baixo. E eles a jogaram pela janela. O sangue de Jezabel espirrou pelas paredes e nos cavalos, e ela foi pisoteada pelas patas dos cavalos de Jeú. Jeú entrou no palácio, comeu, bebeu e ordenou: Convém que alguém vá sepultar essa maldita mulher, afinal ela era filha do rei. Mas quando saíram para sepultá-la, só encontraram a caveira, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram a Jeú o que havia acontecido, e Jeú disse: É exatamente o que o Senhor disse que ia acontecer, por meio do seu servo Elias, o tesbita, que os cães comeriam a carne dela, e que seu corpo se espalharia como esterco no campo de Jezreel, de maneira que ninguém poderia dizer: É Jezabel. Capítulo 9 fala, dessa situação em que Eliseu pede para um dos profetas ir ungir Jeú, e agora o Senhor começa a cumprir a profecia que ele deu através de Elias sobre a casa de Acabe, que todos eles seriam destruídos, exterminados, assim como foi com Jeroboão, assim como foi com o próximo rei, também, que ele teve que matar, toda a sua família para exterminar a maldade que estava sendo feita em Israel. E cumpre também a profecia sobre Jezabel, de que ela seria morta
e que os cães comeriam a sua carne ali mesmo em Jezreel, né? Ela não teria um sepultamento digno, o Senhor traria esse juízo sobre Jezabel. Capítulo 10, gente, vamos seguir. Capítulo 10. Então Jeú escreveu uma carta para os administradores e autoridades da cidade de Samaria e para os responsáveis pelos 70 filhos de Acabe que moravam ali. A carta dizia: ao receberem esta carta, vocês que cuidam dos filhos do rei e que têm carros de guerra e cavalos, uma cidade fortificada e armas, escolham o melhor e o mais digno dos filhos de Acabe, para que reine sobre vocês. Prepare-se também para lutar pelo trono dele. Mas eles ficaram com grande medo de fazer isso. Se 2 reis não foram capazes de resistir a este homem, o que nós podemos fazer? Disseram. Então o administrador dos negócios do palácio e o prefeito da cidade, juntamente com as autoridades locais e os responsáveis pelos filhos de Acabe, mandaram esta mensagem a Jeú: Jeú, somos seus servos e faremos tudo o que você nos ordenar. Não proclamamos nenhum rei, faça o que achar melhor. Então Jeú escreveu outra carta a eles, na qual dizia: se vocês estão do meu lado e estão prontos a me obedecer, então me tragam amanhã, a esta hora, as cabeças dos filhos do seu senhor. Eu estarei esperando em Jezreel. Esses 70 filhos do rei Acabe moravam nas casas das autoridades da cidade, onde foram criados desde a infância. Quando receberam a carta, fizeram o que ela ordenava. Mataram os 70 filhos de Acabe, puseram as suas cabeças em cestos e as levaram a Jeú em Jezreel. Um mensageiro informou a respeito das cabeças a Jeú, e Jeú ordenou: façam com elas 2 montões junto à porta da entrada da cidade, para que fiquem expostas lá até a manhã seguinte. Na manhã seguinte, Jeú saiu e falou à multidão que se havia reunido em torno das cabeças. Vocês não têm culpa disso, falou ele ao povo. Eu conspirei contra meu senhor e o matei, porém não matei os seus filhos. O Senhor fez isso, pois tudo quanto ele diz, ele cumpre. O Senhor declarou por intermédio do seu servo Elias que isso aconteceria aos filhos de Acabe. Depois Jeú matou o restante dos membros da família de Acabe que estavam em Jezreel, bem como todos os seus oficiais de influência, seus amigos pessoais e os seus sacerdotes particulares. Por fim, não sobrou ninguém dos que tinham sido próximos do rei Acabe. Então Jeú partiu para Samaria e passou a noite numa estalagem de pastor que havia no caminho em Bet-Eked. Enquanto estava ali, encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem são vocês? E eles responderam: somos parentes do rei Acasias. Vamos a Samaria visitar os filhos do rei Acabe e da rainha mãe Jezabel. Agarrem esses homens, Jeú ordenou aos seus soldados. Ele os levou para junto do poço de Bet-Eked e matou todos os 42. Ao deixar a estalagem, encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que vinha encontrar-se com Jeú. Depois de se cumprimentarem, Jeú perguntou a ele: você é leal para comigo, como sou leal com você? Sim, respondeu Jonadab. Então dê-me a sua mão, disse Jeú, e o ajudou a subir no carro real. Agora venha comigo, disse-lhe Jeú, e veja como tenho sido zeloso para com o Senhor. Então Jonadab o acompanhou. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da família de Acabe na cidade, exatamente como Elias havia anunciado, falando em nome do Senhor. Então Jeú mandou chamar todo o povo da cidade para uma reunião e disse a eles: Acabe não adorou Baal o bastante, em comparação com como eu vou adorá-lo. Por isso, mandem chamar todos os profetas e sacerdotes de Baal e reúnam todos os seus adoradores. Vejam que todos eles venham, porque nós, os adoradores de Baal, vamos fazer um grande sacrifício a Baal. Qualquer dos adoradores de Baal que não comparecer será morto. Porém, Jeú estava agindo traiçoeiramente, a fim de acabar com todos os ministros de Baal. E Jeú ordenou: convoquem uma grande assembleia em honra a Baal. A convocação foi feita, e ele enviou mensageiros a todo Israel. Todos os adoradores de Baal vieram, nenhum deles faltou. Eles encheram o templo de Baal, desde uma extremidade até a outra. Ao encarregado da sala de vestimentas, Jeú deu essa instrução: veja bem que todos os adoradores usem uma das vestimentas especiais. E assim foi feito. Então Jeú e Jonadab, filho de Recabe,
entraram no templo de Baal para falar ao povo que ali estava: examinem bem para ter certeza de que estejam aqui somente aqueles que adoram Baal. Não deixem entrar ninguém dos que adoram o Senhor. Quando os sacerdotes de Baal começaram a oferecer sacrifícios e a queimar ofertas, Jeú cercou o templo com 80 dos seus homens e disse a eles: se algum de vocês deixar escapar alguém, pode estar certo de que vai pagar com a própria vida por isso. Assim que acabou de sacrificar as ofertas queimadas, Jeú saiu e disse aos seus oficiais e soldados: agora entrem e matem todos eles, não deixem que nenhum escape. E eles mataram todos com a espada e arrastaram seus corpos para fora. E os homens de Jeú entraram no santuário interior do templo de Baal, arrastaram a coluna sagrada, usada para a adoração de Baal, e puseram fogo nela. Derrubaram o templo e o transformaram em sanitários para uso público, até o dia de hoje. Dessa maneira, Jeú não deixou nem vestígio de Baal em Israel. Contudo, ele não destruiu os bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan, e não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a pecar ao adorar os bezerros de ouro. Mais tarde, o Senhor disse a Jeú: você fez bem em seguir as minhas instruções para destruir toda a família de Acabe. Por causa disso, farei com que seus descendentes ocupem o trono de Israel até a 4ª geração. Mas Jeú não seguiu o Senhor, o Deus de Israel, de todo o seu coração, nem se afastou dos pecados que Jeroboão havia feito o povo cometer no passado. Naquele tempo, o Senhor começou a diminuir o território de Israel. O rei Hazael conquistou diversas partes do país, a leste do rio Jordão, e também conquistou toda a região de Gileade, de Gade e de Ruben. Também conquistou partes de Manassés, desde o rio Aroer, no vale de Arnon, e toda a região de Gileade e Bazã. Os demais acontecimentos de Jeú estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Morreu Jeú e foi sepultado em Samaria, e seu filho Jeoacás se tornou o novo rei. No total, Jeú reinou como rei de Israel em Samaria durante 28 anos. Capítulo 11, né? Agora o capítulo 10 está falando então dessa tomada de território, né? De trono pelo Jeú, que foi aquele comandante que o Senhor ungiu através de Eliseu, mas que havia dado essa palavra já muito antes também a Jeú, de que ele seria aquele que acabaria com o reinado de Acabe e dos seus filhos, mataria toda a sua família, Jezabel. Deus havia dado essa incumbência para esse comandante chamado Jeú, e ele então ficou no trono de Israel durante 28 anos. A única questão, ele conseguiu fazer justiça, trazer juízo sobre os adoradores de Baal, como o próprio texto diz, mas ele não derrubou os altares, né, os bezerros de ouro que tinham nas 2 cidades que se tornaram o centro da adoração do reino de Israel, do reino do norte, né? Então ele permitiu que Israel continuasse adorando outros deuses em lugar de adorar ao Senhor, né? Essa foi a questão de Jeú. Ele não trouxe, né, para o Senhor o povo de Israel. Ele não buscou ao Senhor o suficiente para que o povo se arrependesse. Ele não conduziu Israel ao arrependimento para que eles se voltassem para o Senhor e então acabassem com todo tipo de idolatria a outros deuses em Israel. Não bastaria acabar com os profetas de Baal, com a adoração a Baal, mas eles precisavam reconhecer o Deus de Israel. Eles precisavam se arrepender dos pecados cometidos até aquele momento. Eles precisavam individualmente, cada um ali, né, do território de Israel, das 10 tribos, precisavam se arrepender e se voltar para o Senhor. Então não adiantava Jeú fazer uma revolução naquele momento, mas não fazer com que o povo entendesse quem era o Deus de Israel. Capítulo 11. Quando Atalia, mãe de Acasias, rei de Judá, soube que seu filho estava morto, matou todos os filhos dele e só não conseguiu matar o seu filho Joás. Joás foi salvo por sua tia Jeoseba, que era irmã do rei Acasias, pois ela era filha do rei Jorão, pai de Acasias. Ela pegou o menino entre os filhos do rei que estavam para ser assassinados e escondeu o menino
com sua babá num depósito que havia no templo. Jeosébaco cuidou do menino e o manteve escondido no templo por 6 anos, enquanto Atalia reinava como rainha. No 7º ano do reinado da rainha Atalia, o sacerdote Joiada mandou chamar os oficiais da guarda do palácio e os guarda-costas da rainha. Eles se encontraram no templo do Senhor. Então Joiada fez que jurassem, concordando o que ele havia planejado. Depois mostrou a eles o filho do rei. Então lhes deu estas instruções: este é o trabalho que vocês vão fazer. 1/3 parte dos que entraram de serviço no sábado deve vigiar o palácio real. A outra na porta de Sur, e a 3ª parte ficará no portão, atrás dos outros guardas. As outras 2 companhias, que normalmente saem de serviço no sábado, ficarão de guarda do templo, junto ao rei, de armas na mão. Matem todo aquele que tentar romper a defesa. Não saiam de perto do rei em momento algum. Assim os oficiais seguiram as instruções de Joiada, trouxeram à presença de Joiada os homens que iam deixar o serviço do sábado e aqueles que iam entrar de serviço. Ele os armou com lanças e escudos que estavam guardados no depósito do templo do Senhor. Essas armas haviam pertencido ao rei Davi. Os guardas de armas na mão se colocaram de uma ponta até a outra do santuário e cercavam o altar para proteger o novo rei, desde o lado sul até o lado norte do templo. Joiada então trouxe para fora Joás, o filho do rei, e colocou a coroa na cabeça dele e lhe deu uma cópia da aliança. Depois derramou óleo sobre a cabeça dele e o proclamou rei, enquanto o povo aplaudia e exclamava: Viva o rei! Quando Atalia ouviu todo esse barulho, correu para o templo do Senhor, onde estava o povo, e viu o novo rei junto à coluna, como era costume nas cerimônias de coroação, cercado pelos oficiais da guarda e pelos tocadores de trombeta. E todos se alegravam com o som das trombetas. Traição, traição, gritava a rainha e começou a rasgar a sua roupa, como sinal de desespero. Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que comandavam as tropas: tirem essa mulher daqui e matem-na à espada, porém não a matem aqui dentro do templo. Matem todo aquele que tentar salvá-la. Então eles arrastaram para os estábulos do palácio e a mataram ali. Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, de que eles seriam o povo do Senhor. Também fez um acordo entre o rei e o povo, e todo o povo se dirigiu para o templo de Baal e o derrubou. Quebraram os altares, as imagens, e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. O sacerdote Joiada pôs guardas no templo do Senhor. Depois levou os oficiais de 100, a guarda e todo o povo, e juntos conduziram o rei desde o templo, passando pela casa da guarda até o palácio. E Joás sentou-se no trono real. Todo o povo se alegrou por isso, e a cidade voltou à calma. Depois da morte de Atalia, a espada no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei. Então aqui fala da tomada, né, de reino, onde Atalia, mãe de Acasias, quando soube que Acasias tinha sido morto por Jeú também, ela toma o trono, né? Então ela mata os filhos de Acasias para que nenhum deles pudesse reinar, mas a irmã de Acasias consegue salvar um dos filhos, né, de Acasias, o esconde, assim como aconteceu. A gente já leu isso lá atrás. E ele fica escondido no templo durante algum tempo com a sua ama, né, com a sua babá. E no momento oportuno, Joiada, que era o sacerdote nesse momento, o apresenta então a todo Israel. E matam então Atalia, que estava tentando reinar sobre Judá no lugar, né, dos reis que deveriam estar lá. E Joiada tinha 7 anos, né? Acho que foi o que era mais jovem, né, que começou a reinar em Judá. Tamanho era a necessidade, né, de dar continuidade ao trono com a pessoa certa. Eles então colocavam os meninos muito jovens para reinar quando o rei morria, né? Independente da idade do filho, do primogênito, era ele que iria reinar. E nesse caso, Joás começa a reinar no lugar de seu pai Acasias, com 7 anos de idade. E aí, lógico, ele vai depender de conselheiros, vai depender de pessoas que estejam próximas a ele,
até que ele se torne realmente um adulto e consiga reinar no lugar. Isso era comum, né? Não só em Judá, em Israel ou em qualquer outra região naquela época, né? Isso era tradição, e independente da idade do filho do rei, quando o rei morria, era ele quem tomava o trono e começava a reinar. Se ele era menor de idade, não tinha condições para isso, tinha-se tutores, né? Pessoas que estavam ali como conselheiros do próprio rei, pessoas mais maduras, anciãos da cidade, que ajudavam, né, com o reino, com as tomadas de decisões. Amém, queridos? Amanhã a gente continua aqui dentro do livro de 2 Reis. A gente vai ler um outro texto dentro de 2 Crônicas, e essa semana a gente vai ficar entre Reis e Crônicas até domingo, né? No sábado a gente vai ler o livro de Jonas, que tem a ver com o período aqui que a gente vai estar lendo no sábado, tá bom? Deus abençoe. Eu queria te encorajar a não desistir, a perseverar, né? Esse alimento é poderoso. Nós sabemos disso, que a palavra de Deus, ela é alimento para o nosso espírito. E se nós estivermos alimentados, vocês podem ter certeza que, ainda que as circunstâncias sejam contrárias diante de nós, nós teremos o suprimento necessário dentro de nós para permanecermos fiéis ao Senhor e fazer tudo aquilo que o Senhor deseja através de nós nos últimos dias. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura, tá bom?